Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida, tudo bem contigo? Graças a Deus, bora estar iniciando mais uma live. Como que foi a tua semana? Tudo tranquilo contigo? Gente, graças a Deus, a gente passou por mais uma semana. Mais uma semana a gente está aqui. Sabe, é motivo suficiente para a gente agradecer muito. Poxa, tem muita gente que não chegou nessa semana. Ai, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, muita gente dizendo, mas é a realidade. A gente está tendo mais uma chance, a gente teve uma semana inteira que muitas pessoas não tiveram. Nós chegamos aqui, coisa que muitas pessoas não chegaram. É um favor que nós recebemos de Deus. Nós ainda temos vida. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. Independentemente da luta que você passa, há esperança porque você está vivo. Glórias a Deus por isso. Tamanho favor que nós temos recebido de Deus, a vida, não somente esta, mas a oportunidade que temos de ter vida após esta, é um presente imenso dado por tamanha graça, conquistado através de um tamanho sacrifício que Deus fez por nós e que nós recebemos de forma gratuita. Glórias a Ele sempre por isso. Meu querido, mais uma vez, se você está chegando agora, a gente iniciou a live faz pouco tempo, mas eu acho que já deve ter chegado alguém agora que não chegou no início. Bom, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira live, se não é, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo, glórias a Deus por isso. Pessoal, antes da gente estar partindo para a oração, eu quero estar te convidando, antes da gente estar partindo para a palavra, eu quero estar te convidando para entrar em oração comigo, tudo bem? Bora orar? Nosso Deus e nosso Pai, com Tua licença, Senhor, nos colocamos aqui em Tua presença diante do Senhor. Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de recebermos a Tua Palavra. Deus, obrigado pelas palavras de vida que estamos prestes a ouvir, que já estamos ouvindo. Louvado e glorificado é o Senhor. Obrigado pelas palavras que já estamos ouvindo e pelas palavras que ouviremos. Deus, agradecemos a Ti na fé de que este momento é por Ti conduzido e a palavra é pelo Teu Espírito Santo ministrada. Louvado e glorificado é o Senhor. Desde o momento presente agradecemos a Ti, porque o Teu Espírito Santo falará aos nossos corações. Agradecemos a Ti por ter nos trazido até aqui para ouvir e para receber esta palavra. Glórias a Ti, Deus. Obrigado pela semana maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por ter estado e estar conosco. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que a Tua presença e palavra em nós e conosco continuem. Que o Senhor continue a nos ensinar, a nos direcionar segundo a Sua vontade e que tudo continue seguindo em nossas vidas, não segundo a nossa vontade, mas seja feito segundo a Sua vontade. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Se em algo lhe desagradamos, também pedimos pela Tua graça perdão. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos, em nome também sejam para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém e amém. Glórias a Ti, Deus. Glória a Ti. Glórias a Deus. Meu querido, minha querida, eu quero estar te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Abra sua Bíblia, se você tiver com uma Bíblia aí, meu querido. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 13. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que eu já li diversas vezes, mas Deus ainda me presenteia me mostrando coisas diferentes, coisas novas, ou até mesmo me mostrando ensinamentos que eu já vi, mas de formas diferentes. De toda forma, Deus me surpreende constantemente. Glórias a Ele por isso. Livro de Mateus, caso você tenha chegado agora, livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Se você tem a Bíblia, abre aí para acompanhar com a gente. Se você não tiver, ouve o que eu vou estar dizendo. Ouve a leitura do versículo. Mateus, capítulo 4, versículo 13, vai estar dizendo o seguinte. Desculpa, agora que eu fui ver. Não é 4, é capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 13, vai estar dizendo o seguinte. Detalhe. É Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe, de acordo com Jesus, nós somos o sal da terra. Sabe, Jesus, se você parar para ver o ministério de Jesus, ele faz muitas comparações. Uma das formas de Jesus ensinar basicamente, uma das formas mais marcantes que ele ensina é por parábolas. Jesus ensina por parábolas. E sabe, em meio a essas comparações, sempre que você se deparar com uma comparação que Jesus está fazendo, uma das primeiras perguntas que pode vir à sua mente: por quê? O que tem em comum entre essas duas coisas que Jesus está comparando? Por que ele está fazendo essa comparação? E sabe, esse não é um caso diferente. De acordo com Jesus, nós somos o sal da terra. Uma das primeiras perguntas que nós podemos levantar diante disso: por quê? O que nós temos em comum com o sal, ou ao menos o que nós deveríamos ter em comum com o sal? Porque Jesus diz: se o sal não salgar, então ele não presta para mais nada. Ou seja, pelo menos na forma como Jesus está colocando, é possível que o sal perca o sabor. Ou seja, é possível que nós não venhamos ter a qualidade do sal. É possível que aquilo que há em comum entre nós e o sal, ou deveria haver, é possível que não haja. Ou seja, há uma coisa em comum entre nós e o sal. E essa é a pergunta: o que há em comum entre nós e o sal, ou pelo menos o que deveria haver em comum e às vezes não há? Essa é a primeira pergunta. Eu te pergunto, a gente está fazendo muita pergunta hoje, né? Sabe, perguntar para você. Eu comecei iniciando dizendo o seguinte, que quando eu te pergunto aqui, quando nós lemos, vós sois o sal da terra, Jesus dizendo isso, eu disse que uma das primeiras perguntas que podemos levantar, que podemos suscitar é: o que há em comum entre nós e o sal? Para responder essa pergunta, o que há em comum entre nós e o sal, ou o que deveria haver em comum, o que deve haver em comum, para responder essa pergunta, eu vou criar uma outra pergunta: para que o sal serve? Meu querido, minha querida, eu vou te perguntar mais uma vez: para que o sal serve? Vai ter gente que vai falar: para salgar. Top! Para salgar, tá certo. Para que o sal serve? Para salgar. Beleza. Mas não é por aí. É e não é. O sal serve para salgar. Mas eu quero ir mais fundo com você nessa pergunta. Ou melhor dizendo, nessa resposta. Para que o sal serve? Para salgar. Certo. Só que vamos melhorar essa resposta, ou melhor dizendo, vamos aperfeiçoá-la, vamos nos aprofundar nela. Qual a função do sal? O sal serve para salgar. Se nós temos dois alimentos iguais, mas um com sal e o outro sem sal, eu posso te dizer que existe uma diferença de sabor entre o alimento que está com sal e o alimento que não está com sal. Mas o alimento é o mesmo, só que o sabor de um é diferente do sabor do outro. Se nós pegarmos um macarrão com aquele salzinho top, e um macarrão com molho, não sei nem se vai sal no macarrão, acho que vai sim. Se a gente pega um macarrão com molho vermelho que tem sal, tanto no molho no macarrão, e a gente pega outro macarrão com molho vermelho e não tem sal em nada, olha, eu posso te garantir uma coisa: o gosto deles vão ser diferentes. Então eu posso entender a partir disso uma coisa: para que serve o sal? Ele serve para salgar. E com o ato de salgar, o sal gera uma coisa, o sal faz uma coisa, ele gera transformação. Se eu pego um alimento que tem sal, se eu pego um alimento que não possui sal e eu salgo ele, eu jogo sal sobre ele, ou eu misturo ele a sal, ocorre uma transformação nele, por conta que ele já não é mais como ele estava anteriormente. Um alimento não permanece sendo o mesmo depois dele ser misturado com sal, ou depois de sal ser derramado sobre ele, pelo menos em uma quantia significativa. Há uma transformação nesse alimento a partir do momento que eu jogo sal, a partir do momento que eu derramo sal sobre ele. Esse alimento é transformado. Então agora a gente pode chegar num novo nível de resposta para a pergunta que eu tinha feito.
Para que serve o sal? O sal serve para gerar transformação. E que transformação é essa? A transformação de mudar o gosto, de deixar o alimento salgado. Para isso serve o sal. O sal gera transformação. Se o sal for insípido, ele já não gera mais transformação. Então, para que serve? Ele perde pelo menos 99% do objetivo, da funcionalidade, da utilidade dele. Talvez o sal seja útil para mais alguma coisa, mas eu garanto que 90%, 99% do sal é usado para salgar. Então, se o sal perder o caráter transformador dele, para que a gente vai usar ele? Então, gente, depois que a gente respondeu isso, para que serve o sal, nós concluímos que ele serve para transformar. De igual modo, Jesus está aqui dizendo para mim e para você que nós somos o sal da terra, ou seja, nós somos ferramentas de transformação aqui na terra. Como assim nós somos ferramentas de transformação? É exatamente isso que você está ouvindo. Nós somos o sal da terra. Através do nosso viver, das nossas vidas, as vidas das outras pessoas podem ser transformadas de maneira positiva. Aí você talvez me pergunte, mas como que eu vou transformar a vida de alguém? Aí eu posso te dizer o seguinte: Jesus vive transformando a vida de outras pessoas através da vida de quem, melhor dizendo, Jesus vive transformando. Eu não vou falar dessa parte ainda, eu ia falar de uma parte aqui já, mas vou deixar para depois. Jesus vive transformando a vida de outras pessoas através do exemplo, através de ministrações, através de conselhos. Como assim? Ainda não estou entendendo, calma que vai ficar melhor. Através da vida de uma pessoa, Jesus transforma a vida de outra. De que maneira Jesus faz isso? Através da minha vida, Jesus pode ministrar uma palavra à vida de outra pessoa e assim transformar a vida dela de alguma forma. Através da minha vida, Jesus pode aconselhar outra pessoa e mudar a vida dela de alguma forma. Através da minha vida, Jesus pode dar um exemplo a outra pessoa. Como assim? Através da minha forma de viver. Se Deus assim quiser, eu vivendo de acordo com a palavra dele, através da minha forma de viver, outra pessoa pode olhar para mim e ter uma lição enorme com isso. Se eu estiver vivendo de acordo com a palavra, outra pessoa pode olhar para mim, ver algo que eu estou fazendo e ter uma lição enorme que vai transformar a vida dela. Jesus pode transformar a vida de alguém através de um exemplo que ele der através de mim, não somente através de mim, mas através de quem segue a palavra dele. Jesus pode transformar a vida de alguém através de uma ministração, através de um conselho, através de uma palavra, através de um exemplo. Jesus pode transformar a vida de outras pessoas de formas maravilhosas. E como? A partir de alguma pessoa. A partir de uma pessoa, Jesus gera transformação na vida de outras. Tá aí o ponto. Nós somos o sal da terra. Nós somos usados, somos canal. Nós somos um canal de transformação na vida de outras pessoas. Só que para isso tem um quê? Sabe, Jesus cita que o sal, se ele perder o gosto, para que ele serve? Da mesma forma, existe um quê? Existe uma espécie de condição para que nós venhamos ser sal, para que nós venhamos salgar. Como assim salgar? Venhamos transformar. Existe uma base, existe um fundamento. Talvez você pergunte, como eu posso gerar transformação na vida de outra pessoa? Sabe, eu já vivi experiências maravilhosas que Deus, pela misericórdia dele, me permitiu viver. Eu já vivi coisas maravilhosas de pessoa vindo falar pra mim, contar uma transformação na vida dela a partir de algo que eu falei, e por aí vai. Não vou entrar com muito detalhe, mas eu já vivi coisas maravilhosas. Deus me permitiu viver coisas maravilhosas a partir disso. E existe uma base, existe um fundamento, existe um ser, existe uma condição para que isso ocorra. Quem é transformação? Eu, por mim mesmo, não consigo gerar transformação de forma positiva na vida de alguém, mas através da palavra eu consigo. A partir disso, não sei se você já pegou, a fonte de transformação é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está em mim, então eu posso ser fonte de transformação para outra pessoa, não por minha causa, mas por conta da palavra que habita em mim. Dessa forma, fonte de transformação é a palavra de Deus. Como você pode ser sal na terra, tendo a palavra de Deus em você? A partir do momento, lembra que eu disse que Deus pode transformar a vida de alguém através de uma
palavra que você ministrar a essa pessoa, através de um conselho que você der a essa pessoa, através de um exemplo que você falar a essa pessoa, que você der, né? Exemplo, a gente dá exemplo. Através de um exemplo que você der a essa pessoa. Lembra que eu disse isso? Eu não completei. Se você quer transformar a vida de alguém, para você dar um exemplo, esse exemplo tem que estar baseado na palavra. Se você for dar um conselho, o conselho tem que estar sustentado na palavra. O conselho tem que estar estruturado na palavra. Se você for ministrar para alguém, a ministração tem que estar estruturada na palavra. Então eu vou estar lendo mais uma vez o versículo, não sei se você chegou depois da gente estar lendo ele. Nós lemos... desmarquei, eu acho. Nós lemos Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Eu vou estar lendo mais uma vez. Mateus capítulo número 5, verso de número 13. A palavra vai estar dizendo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meu querido, Jesus basicamente espera de nós que venhamos ser o sal da terra, senão ele não diria isso para nós também. Ele diz que nós somos o sal da terra. Se nós somos o sal da terra, nós devemos dar sabor, gerar transformação aos alimentos. Como nós fazemos isso? Tendo uma vida estruturada na palavra. É isso que eu quero deixar para você hoje nessa noite. Como você pode cumprir aquilo que Jesus disse. Como você pode ser aquele que Jesus falou. Como você pode ser o sal na terra. Como você pode, através de você, melhor dizendo, vou reformular. Como Deus pode usar você como canal de transformação na vida das outras pessoas. Tendo a sua vida estruturada, sustentada na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você olhe para isso, você não consiga enxergar as possibilidades, você talvez não consiga ver ainda hoje o quão profundo e o quão poderoso isso é. Mas entenda que vidas podem e devem ser transformadas de forma absurda, de uma forma absurdamente poderosa. E essa transformação pode ser feita através da sua vida, pode ser feita através da minha vida. Jesus espera isso de nós. Por isso ele diz que nós somos o sal da terra. O dever de gerar transformação nas pessoas ao nosso redor está sobre nós. Só que para isso, nossa vida tem que estar estruturada na palavra. O dever de dar condições de sermos usados está sobre nós. Aquele que transformará é Deus e a palavra dele, mas ele nos usa muitas vezes para gerar essa transformação. Então eu quero deixar hoje para você nessa noite isso. Esteja com a sua vida estruturada, baseada, sustentada na palavra de Deus. Busque a palavra dele, busque o Espírito dele para que ele habite em ti. Busque a presença dele, busque que o Espírito de Deus habite em você, habite em mim, em você. Nós devemos buscar isso constantemente, que o Espírito de Deus habite em mim, que o Espírito de Deus habite em ti. É uma busca que nós devemos fazer com constância, bem como devemos com constância buscar a palavra dele. Sabe, hoje eu estava terminando de ler um livro, eu completei a leitura de um livro hoje, e esse livro falava muito a respeito da igreja de hoje, de como a igreja de hoje está com desnutrição, de como a maioria da igreja de hoje em dia, quando eu digo a igreja, eu me refiro a todas as igrejas unidas em uma só, o corpo de Cristo, como a igreja de hoje em dia está com desnutrição. Basicamente, eu vou exemplificar para você. Se você comer no domingo, se você se alimentar no domingo, você segura até o outro domingo sem comer? Você se alimenta, né? Só que tem pessoas que não fazem isso com a palavra de Deus. Tem pessoas que alimentam-se com a palavra de Deus um dia por semana para desencargo de consciência, para que a consciência pare de ficar cobrando. Ou tem pessoas que às vezes leem a Bíblia uma vez, duas vezes no meio da semana só para a consciência parar de ficar cobrando. Não é assim que funciona. Da forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa da palavra de Deus todos os dias, diariamente. Dependendo do caso, mais que uma vez por dia, nós precisamos dessa palavra. E eu já preguei sobre isso antes, se eu não estou enganado, eu já fiz lives sobre isso antes. A diferença de quando estamos alimentados, se eu não me engano não, já preguei sobre isso. Há uma diferença absurda de quando estamos bem alimentados espiritualmente de quando não estamos.
Então, quero te dizer uma coisa hoje. Crie, construa, edifique a sua vida, tendo a palavra de Deus como base. Mergulhe na palavra de Deus, mergulhe na presença de Deus, busque a Ele não apenas por desencargo de consciência, mas busque a Deus. Entenda que Deus é maravilhoso. Se você não entende isso, se você não conhece isso, então conheça. Às vezes nós estamos perto de uma pessoa, eu acho que eu já preguei isso presencialmente no culto de jovens. Às vezes nós passamos a nossa vida ou passamos anos ao lado de uma pessoa que é maravilhosa, mas porque nós não paramos para conhecê-la, nós vivemos sem saber o quão maravilhosa ela é. Da mesma forma é com Deus. Deus é maravilhoso, mas enquanto você não parar para dedicar tempo seu a conhecê-lo, enquanto você não parar para ler mais da palavra dele, orar mais, conversar mais com ele, você não vai conhecer, ou vai conhecer muito pouco, o quão maravilhoso é Deus e o quão grande é o amor dele por mim e por ti, por nós. Então eu quero deixar nessa noite, nesse final de semana para você: ore, busque, leia a palavra, estruture a sua vida na palavra dele. Se você encerrar essa live com a pergunta: como eu posso ser o sal da terra? Eu vou reencerrá-la dizendo: construa a sua vida tendo a palavra de Deus como base. Construa a sua vida estruturando-a na palavra de Deus. Se a palavra de Deus for a base da sua vida, quando você aconselhar, você vai aconselhar a pessoa com base na palavra e vai transformar a vida dela. Quando você for dar um exemplo inconscientemente, você vai estar vivendo segundo a palavra de Deus e alguém vai ser transformado pelo seu exemplo. Quando você for ministrar ao coração de alguém, você vai ministrar com base na palavra de Deus e essa pessoa será também transformada. Então quero te dizer hoje, seja fonte de transformação, que as pessoas ao seu redor sejam, em nome de Jesus, transformadas por ti. Quando eu digo por ti, eu me refiro pelo agir de Deus através da sua vida. Mas para isso, estruture a sua vida na palavra dele. Vamos estar entrando em oração? Se você quiser, puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando? Nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado és o Senhor de forma devida, Pai. Agradecemos a Ti pelo ensinamento e palavra que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos concede, Deus. Senhor, nesse momento oramos colocando as nossas vidas diante do Senhor, apresentando-as diante de Ti. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, ajuda-nos a construir, ajuda-nos a estruturar as nossas vidas com base no Senhor, nos Teus conselhos, nos Teus ensinamentos, na Tua palavra. Que as nossas vidas venham ser construídas, sustentadas em Ti, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja cada vez mais aberto para a Tua palavra, para o Teu repreender, para o Teu ensinar e o Teu direcionar, bem como para os Teus conselhos, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço e agradeço, Pai. Deus, essa semana que está para se iniciar, deixamos sob os Teus cuidados, que venhamos ter uma semana abençoada, cheia da Tua presença e da Tua palavra. Que o Senhor multiplique em nós a nossa fé em Ti, o nosso amor por Ti, o nosso desejo e sede pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine cada vez mais segundo o Seu querer. Que essa semana que está entrando, Pai, que está prestes a entrar, não venha ser uma semana de distanciamento entre nós, não venha ser uma semana, Pai, de esfriamento da nossa fé em Ti, do nosso amor em Ti, mas que seja uma semana de aproximação entre nós e o Senhor, seja uma semana em que o nosso amor e a nossa fé em Ti venham ser multiplicados. Pedimos perdão a Ti se desagradamos o Senhor de alguma maneira, algum erro que cometemos e não percebemos ou não estamos nos lembrando. Se você, meu querido, minha querida, lembra de algum erro que cometeu, confesse-o a Deus e peça perdão. A palavra vai dizer que Ele é fiel e justo para te perdoar. Assim pedimos, Pai, que pela Tua graça e misericórdia o Teu perdão total e completo sobre nós seja derramado e a paz que com o Teu perdão vem transborde em nossos corações. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Tudo continua entregue em Tuas mãos. Que nossas vidas venham continuar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. São as coisas que pedimos e agradecemos em nome e sejam também para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Glórias ao Senhor.
Meu querido, minha querida, se você ficar com alguma dúvida, pode estar perguntando, deixando nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, pode também deixar nos comentários. Se você preferir, pode enviar no meu Facebook privado, que é João Gilberto Trevisani. O Trevisani é com Z e com I no final. Pode estar enviando para mim no particular, à vontade. Desejo para cada um de vocês uma semana maravilhosa e abençoada. Uma semana de aproximação com Deus. Se eu posso deixar um conselho cheio de carinho e de amor: busquem mais a Deus, busquem mais a palavra dele, conheçam mais a ele. Se eu fosse reunir tudo que eu conheço e, com base em todas as coisas que eu conheço, buscar formular o melhor conselho para a sua vida que eu tenho condição de te dar hoje, eu já te entreguei esse conselho. Leia mais a palavra, conheça mais a Deus, se aproxime mais dele. Desejo para cada um de vocês uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus. Continuem com Deus e até. Amém. Glória ao Senhor.